Fala pessoal, não vou fazer live hoje, agora à noite, porque minha garganta só tá aguentando 20, 30 minutos. Já fiz um vídeo de manhã, aí fui fazer um vídeo agora à tarde para deixar para vocês aí o conteúdo. Você sabia que tem muitas curiosidades de Fortaleza que às vezes passa despercebido dessa campanha de 2024, que eu nem você às vezes prestamos atenção, mas eu prestei um pouquinho mais de atenção e vou falar para você alguns dados do Fortaleza. A Sul-Americana se resolveu. Ah, o Fortaleza está aguardando ainda algumas coisas relacionadas ao Campeonato Brasileiro. Nós estamos aguardando também como torcedor para a gente saber quando que será os jogos. A polêmica do show vazia do Caetano Veloso e da Bethânia lá, que teve a polêmica, o show foi marcado, era uma data FIFA, a CBF quer usar agora o fim de semana, enfim, muitas coisas, mas eu vou me atentar muito aos números que talvez você não esteja ligado, mas que eu vou te mostrar bem. Até para a gente fazer o aquecimento para amanhã, nosso pré-jogo contra o Corinthians. Fortaleza e Corinthians jogam, talvez o Fortaleza possa até ser o líder nesta rodada, realmente, de fato, de direito, passa na rodada inteira, não só esperando o jogo do Botafogo. Então a gente vai falar tudo sobre isso. Esse aquecimento a gente vai fazer dos números para você estar ligado, até para você começar a virar a chave para Campeonato Brasileiro, porque de novo voltamos a focar nesse campeonato. Vem junto comigo? Então vem. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Me chamo Danilo Everton e você sabe, né? Você é garantido aqui que você é muito bem tratado. Sou muito bem-vindo e a gente gosta muito do que vocês, quando vocês aparecem, deixando aquele like, se inscrevendo no canal. Você adoro isso aí, porque é o que o YouTube pede, mas ao mesmo tempo a sua audiência é muito qualificada aqui no nosso Razão Tricolor. Então, vem com a gente, que a gente vai falar muito sobre Fortaleza neste vídeo de hoje. Pode ser até um pouquinho, não sei quanto é que tempo vai ficar, porque eu tenho tanto número para te falar que realmente eu vou falar com você. Mas primeira coisa, a questão da polêmica do show. Nem me manifestei sobre isso em nenhum momento, mas o show foi marcado, a Arena Castelão estava alocada para esse evento, era uma data FIFA, aconteceu os problemas no Rio Grande do Sul, 2 rodadas foram postergadas, né, foram colocadas para frente, e aí, surgiu novamente essa história: "Ah, vai ser o show do o Vasco vai ter o show, como é que ficar, não sei o quê". Eu vou quebrar em 2 temas rapidinho aqui. Primeiro falaram: "Ah, o gramado vai ficar horrível". O gramado já é ruim, bicho, então tanto faz, né. Eu não vou nem entrar nesse mérito aí. O segundo é, o Fortaleza vai jogar na Arena Castelão, isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá. "Ah, como é que vai fazer o show?". "Então, já venderam um monte de ingresso para o show". "Não, vão dar um jeito". Eles sempre dão um jeito, e esse jeito vai ser dado. Tem a questão do Vasco passar na Copa do Brasil, que aí pode antecipar jogo, pode antecipar data, enfim, vai ser resolvido. O torcedor tricolor não perca muito tempo com isso não, porque vai se resolver. "Ah, vamos jogar no PV". Vamos jogar na Arena Castelão, por muitos motivos. O momento Fortaleza, a renda que Fortaleza pode oferecer, o Vasco, o torcedor do Vasco vai vir a Fortaleza, já tem um histórico também de violência entre as 2 torcidas. Até o próprio Ministério Público pode entrar nessa história, mas é coisa que vai dar. Mas o maior ainda, o principal, que a galera se endoidou, mas que a gente só tem tabela definida até onde eu gravo esse vídeo, à tarde do dia 23/8/2024, só tem tabela definida até o jogo do Botafogo. Depois daí a gente não sabe qual, por exemplo, a gente não sabe qual o dia e horário do jogo do Atlético Paranaense, porque não está confirmado, não está definido. Então a CBF está totalmente atrasada em tudo, e a gente está falando de uma coisa que vai acontecer lá em novembro. Então, para me fechar esse assunto de show, Fortaleza vai jogar lá, vai tá sendo tudo resolvido. Eu já tive acesso a algumas informações que realmente, assim, manda o povo se acalmar, que o povo está endoidando, que vai dar tudo certo. A gente já tá resolvendo tudo com o governo, com a produtora do show. Então, stop, vamos parar, vamos circular, e esse assunto que não venha mais a ser citado, ou se vier, vai ser citado novamente no futuro, porque vai ter essa situação de colocar um do lado, quando é que vai ser, o show vai ser disso, e o jogo vai ser decidido e tal. Então vai ser citado no futuro, mas sem preocupações maiores, tá bom? Então já entrei por esse clima polêmico aí, porque é o que falou, 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 falou.
Eu gosto de falar quando depois todo mundo para de falar, porque enquanto todo mundo está falando, parece que só a verdade é da boca de quem está falando. Então, calma, respira, vai dar tudo certo, tá bom? Mas tem outra coisa que aconteceu na noite de ontem que é repercussão para a gente, né? Os 8 melhores times da Copa Sul-Americana. Corinthians e Fortaleza é uma das quartas de final e a semifinal desse confronto de Corinthians e Fortaleza sai de Atlético Paranaense e Racing. Grande jogo, tá? 2 grandes jogos nas quartas de finais. Parece até Libertadores da América, só time pesado, né? Do outro lado ficou o Cruzeiro, que elimina o Boca que tem um vídeo falando sobre a questão do Paul Fernandes, se ele vem ou não vem aí. Eu fiz mais cedo, saiu à tarde, se você quiser assistir, tá na nossa playlist. E o Libertad passou nos pentes do Deportivo Ameliano, que é também do Paraguai. Então, tem um representante do Paraguai. Então, a gente tem lá embaixo, a gente tem a outra quarta de final, o Independiente Medellín com o Lanús, dois times que foram muito bem nas suas fases, nas suas fases de grupo, e estão aí, né? Estão aí buscando, estão jogando bem. Os dois times estão jogando bem, passaram com muita. O Lanús um pouco menos, mas bem facilidade o Independente Medellín enquanto o Lanús, tá bom? Então ficaram aí, ó, 4 brasileiros, Fortaleza, Corinthians, Racing e Cruzeiro. Ficou um paraguaio, o Libertad. Ficou 2 argentinos, Lanús e Racing, e um colombiano, o Independente Medellín. Então, 4, 2, 1, 1. Ficou assim às quartas de final da Copa Sul-Americana. E até a chegada à final será aí as brigas e as conclusões para chegarmos a essa final, já começando até, vai dar até muita gente aqui em São Paulo no jogo de volta no dia 24, mas dia 17, só falta o SBT confirmar, só falta a Conmebol confirmar, mas eu já confirmo aqui para vocês, 21h30, Arena Castelão, dia 17, terça-feira, dia 17, 21h30, com transmissão do SBT, e dia 24 a volta, Neoquímica Arena, 21h30, terça-feira, com também transmissão do SBT, e é isso. E talvez, olha o que eu vou te falar, talvez até a semifinal seja pegue pelo SBT, porque se o Corinthians passar isso, com certeza. Se passar, por exemplo, Fortaleza e Racing, é um jogo bem apelativo para a televisão, pode ser que pegue ele, ou até o próprio Fortaleza e Atlético Paranaense também é um jogo de brasileiros, então, teoricamente, a audiência da TV aberta no Brasil seria mais importante. Então, tá aí. Jogo importante, jogo difícil, mas isso a gente vai falar depois, daqui a 3 rodadas, porque o mote agora, é só para informar você, mas o mote agora é Campeonato Brasileiro. Vou trazendo já o Campeonato Brasileiro aqui, vou tirar nosso logo do Razão Tricolor e eu vou pedir para você deixar aquele velho like, viu? Se inscrever no canal, porque tem coisas aqui na tabela do Campeonato Brasileiro que a gente fica, quanto é os pontos, não sei o que, a gente esquece de algumas coisas. Eu vou colocar aqui um segundo turno, vou apertar segundo turno, gente. Vou apertar segundo turno. Você sabia que o Fortaleza é líder do segundo turno? 4 jogos, 4 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Fortaleza tem 100% de aproveitamento no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza venceu os jogos aí que ele fez, os jogos São Paulo, ele fez o jogo do Bragantino, ele fez o Cruzeiro. Então, esses 4 jogos que o Fortaleza e o Criciúma, os 4 jogos que o Fortaleza disputou, ele fez 100% de aproveitamento. Eu sabia disso, Danilo. Teve bicho, é mesmo, né? Nem sabia. Só vou vendo e vencendo, mas não sabia que era 100%. Pois é. Na virada do turno, que não teve jogo do Inter, né? Mas na virada do turno, o Fortaleza jogou 4 jogos e 4 vitórias. Essa é a quinta rodada do segundo turno. Essa contra o Corinthians. Tomara que permaneça assim e o manto de campo seja continuado aí. E um detalhe, né? Você vê as reações aí acontecendo. Grêmio reacendeu no campeonato, fez 3 jogos, 3, e uma derrota, né? Fez 4, 3 e 1. O Bahia fez 2 vitórias, um empate e uma derrota. O Juventude e o Criciúma pontuaram bem, o Vitória pontuou bem e o Fluminense pontuou bem. E aí, aquele negócio que eu falei para você, e a galera às vezes não quer acreditar em mim. É agora que esse momento que o campeonato começa a se perder ponto lá por baixo, porque o campeonato sobe lá de cima
ganha, 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 lá de baixo toma fumo, 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 mas tem uma hora que isso vai inverter, pessoal. Tem uma hora que os pontos vão ser mais divididos na tabela. Então, quando a gente faz aquelas análises aqui, maçantes, é 64, é 70, sei o quê, a gente tem que contabilizar que os times de cima vão começar a perder pontos. E eu falo isso nas minhas lives. O time de cima começam a perder pontos porque eles estão envolvidos nas suas copas, em copas. Quando é a Copa Sul-Americana, quando é a Copa Libertadores, Copa do Brasil, esses times eles vão perdendo seus pontos porque eles vão, afunilando nas copas e eles focam nessas copas, porque é um caminho muito curto para título. E esse momento é que os times de baixo começam a dar aquela velha e boa respirada. Você não lembra de 2022 não? Que o Fortaleza começou a pontuar a partir do segundo turno? Lógico, precisava pontuar, mas foi uma arrecadação de pontos muito grande no início do segundo turno, porque justamente esse momento os times ficaram mais olhando para o outro lado e o Fortaleza também performou bem. Isso é mérito também do Vojvoda e dos seus comandados lá de 2022. Mas, nesse segundo turno, Fortaleza 100%, e olhem muito bem essa tabela. Você está vendo aí, do Fortaleza para baixo, a exceção do Bahia e do Juventude, só times que estão no aperreio, que é Grêmio, que é Criciúma, Vitória, que é o Botafogo. E aí você vê que esses times e o Fluminense, né? O Botafogo já está lá em cima, né? Mas o Fluminense para cima, os 7 primeiros aí, você tirou o Fortaleza e o Bahia, que estão em boa condição de ir no campeonato, estão mais para cima. O resto está tudo do meio da tabela para baixo. Então, essa é a confusão que acontece dentro do Campeonato Brasileiro, que é normal. E você vê um padrão. O próprio Cuiabá, que tinha lá se lavado lapada no começo do campeonato, a sequência de começo do campeonato do Cuiabá, do segundo turno, também é de lapada. O Cuiabá só fez um ponto, só fez um empate dos 4 jogos que disputou. Então, mostra que o Cuiabá não se recuperou daquele momento lá. Então, vamos ver como é que o Cuiabá vai se comportar a partir de adiante. Então, tá aí, o Fortaleza é líder do segundo turno, 100% de aproveitamento, tomara que isso permaneça. Já no primeiro turno, o Fortaleza foi, gente, quarto colocado. Fortaleza fez 33 pontos de 18 em 18 jogos. Falta um jogo, né? Que é o jogo contra o Internacional. Mas está aí o Fortaleza fazendo boa pontuação e realmente está entre os 4 times melhores do campeonato no primeiro turno. Só perdendo para Botafogo, Flamengo, Palmeiras. Se o Fortaleza vencer, ele não passa o Palmeiras porque de vitória o Palmeiras vai ter 11 ainda, o Fortaleza só terá 10 se ele vencer o Internacional no jogo atrasado, que vai ser remarcado, mas o Fortaleza manterá, já mantém a quarta colocação, manterá a quarta colocação, independente do que acontecer no jogo contra o Internacional aí a ser marcado. A não ser que o Cruzeiro também vença o Internacional, que é o Cruzeiro Internacional. Esse jogo vai até ser marcado, já foi até marcado, vai acontecer logo, logo. Então, o Cruzeiro pode passar o Fortaleza, mas vencendo o Fortaleza mantém a quarta colocação, que hoje é com 18 jogos. Então, tá aí 2 dados interessantes, um de líder de segundo turno, 100% de aproveitamento, e do outro lado, o quarto colocado, que pode ser ainda mais elevado o número de pontos. Então, você vê que o Fortaleza, até o momento, no primeiro turno, fez 33 pontinhos, pontaços, né? No primeiro turno, e pode chegar a 36. Outra curiosidade, amigo, deixa eu trazer aqui outras curiosidades para você entender o que eu quero, onde que eu quero chegar. Que na comparação, não, comparação de região ainda não, geral por posição. Se eu trago essa tela para você, você vê que o Fortaleza atingiu o primeiro colocado, mas desceu para o segundo colocado. Então, ele manteve na última colocação a segunda posição quando venceu o Red Bull Bragantino. Então, olha só, o Fortaleza já colocou 2 vezes o segundo lugar, 2 vezes o terceiro lugar, 2 vezes o quarto lugar, 3 vezes o sexto lugar, e ele também tem algumas posições de meio de tabela, 10 e 11, são 3 e 3, décima posição, 11ª posição, 3 e 3. Fortaleza pode assumir a liderança, e aí já vou falar um pouco da rodada para a gente fazer o aquecimento, né, que amanhã tem o pré-jogo, mas o Fortaleza pode manter o que aconteceu, o Fortaleza mantém
a sua colocação como segundo, então vai ser a terceira vez que ele será segundo. Se ele empatar, ele mantém a segunda colocação, a depender do Botafogo, mas eu acho que vai manter a segunda colocação. Se ele vencer e o Botafogo não conseguir vencer o Bahia, aí o Fortaleza assume a primeira colocação. Aí vai ter nesse quadro colocação 1, repetiu colocação uma vez, que seria 1 em 1, primeira vez que a gente chegaria. Fortaleza tem a maior colocação no campeonato é a segunda, ele já tem em 2 rodadas seguidas, e a menor foi 12º. Então o Fortaleza esteve sempre, a gente pode dizer que o Fortaleza esteve sempre no ritmo de Sul-Americana. O 12º, quando começa o campeonato, se não abrir nenhuma vaga extra, 12º vai para a Sul-Americana. Então o Fortaleza nunca esteve fora de uma competição internacional no ano de 2024. Então é uma curiosidade legal também para você entender como é os números do Fortaleza. E olha só, quantidade de rodadas que ele subiu. O que é que quer dizer esse indicador? Esse indicador quer dizer quantas vezes o Fortaleza escalou a tabela para cima. E aí, escalou para cima é foda, né? Mas enfim, subiu na tabela. Ele subiu 10 vezes. 10 vezes ele foi mudando de posições, suplantando a que ele já tinha. Então, ele sempre foi superior. Em 10 rodadas, ele foi superior a essas posições. Em 5, ele se manteve, que é um bom número também. Em 6, só que ele desceu. E aí, a gente, se você for brincar aqui no meu Power BI, que eu deixo sempre o link aqui nos vídeos, tá aqui para baixo, ele só caiu ali no começo do campeonato, 3, 4, 6 vezes ele foi esse número aí que o Fortaleza desceu. Um fato relevante, interessante para falar com vocês também, é que o Fortaleza, ele nos blocos, deixa eu pegar os blocos aqui, no Fortaleza, ele, para a Libertadores, ele já tem uma gordura de um bloco. O que que quer dizer isso? Se esse bloco 5, por exemplo, e a Libertadores 7ª colocação, tá, pessoal, que eu tô falando. Se esse bloco 5, Fortaleza zerar, não fizer um ponto, nem um ponto Fortaleza fez. Esse 1 a mais, ele empresta para esse, fica 0-0, fica 0-0. Esse 6 mais esse 3, ele empresta para o bloco 5, fica 0-0-0-0, 9. Fica zerado também. Então, ele tem uma gordura tão relevante, falando em questão de classificação até a 7ª posição, que é onde eu boto a Libertadores, que ele pode deixar de ganhar 6 vezes, ou nem empatar, que ele tem uma gordura para compensar isso. Olha que legal, olha que bom que esse Fortaleza tem feito, né. Já garantiu a permanência, 7º ano de Série A, isso é fato, mas a briga é muito alta, né, a briga é muito longa, ainda tem 6, 12, 15 jogos aí para fazer, 16 jogos para fazer, e o Fortaleza vai galgando as suas possibilidades. O grande ponto desse detalhe que eu quero te falar é isso. Olha o tanto de gordura que o Fortaleza tem, e aí, isso mostra, primeiro, uma meta, G10. Fortaleza deve terminar no G10. Segundo, classificação para Libertadores. Pré-Libertadores seria esse cenário. Perdeu todo o bloco 5, não venceu nada. Basta o Fortaleza fazer mais 9 pontos no campeonato que ele estará no grupo de pré-Libertadores. Essa é a conta simples. Só 9 pontos. Precisa estar as 3 vitórias. O Fortaleza estará entre os 7 primeiros. E isso é uma média, um fato meio que histórico aí, tá bom? E o Fortaleza pode, suplantar seu quarto lugar, se manter essa pegada. Então o Corinthians é uma grande posição, porque depois ainda tem o Botafogo, tem o Atlético Paranaense, e aí entra a pior sequência do Fortaleza neste campeonato, que foi a derrota para o Bahia, a derrota para o Cuiabá, e aí ele volta a vencer lá com o Grêmio, e aí começa realmente a nossa ascensão. E aí pega um Vasco na 33ª rodada, que a gente tem que também dar uma lapadinha nesse Vasco para ele aprender a ser gente, né? A gente tem que vencer e é justamente o problema lá do show, que vocês aí estão brigando nas redes sociais. Não briguem, se amem. O Brasil é muito bom. E o Fortaleza é melhor ainda.
Então vamos lá, o Fortaleza tem contra o Corinthians mais um fato interessante, que são 8 jogos na Arena Castelão nos anos de Campeonato Brasileiro, desde 2003. Sempre pegou o Corinthians, né, 3, 5, 9, 19, 20, 21, 22, 23 e pegará em 2024, que é o jogo de domingo. Fortaleza tem 54,17% de aproveitamento. Fortaleza ganha mais do que perde na Arena Castelão. 4 vitórias, um empate, 3 derrotas. A sequência de 21, 22, 23 são 3 vitórias consecutivas para placares mínimos. 1-0 em 21, 1-0 em 22 e 2-1 em 2023. Que Deus abençoe o senhor Moisés. O senhor Moisés gosta desse tipo de jogo aí, principalmente desse adversário, para fazer as suas peripécias. Então tá aí, Fortaleza. Última vez que o Fortaleza perdeu para o Corinthians foi o gol do Jussa contra, entendeu? Então olha só como esse confronto é muito interessante, importante e legal para o Fortaleza. Então isso pode valer no futuro lá na Sul-Americana, mas foi um gol contra em que o Fortaleza estava melhor naquele dia lá. Eu estava lá em Itaquera e o Fortaleza estava muito melhor que o Corinthians, mas enfim, não conseguimos fazer o que deveríamos, que era pelo menos empatar. Fizemos o gol contra e perdemos a partida. Fortaleza comparando-se em região, Fortaleza comparando em região, o Fortaleza está aí fez agora nesse primeiro turno, olha só, primeiro turno do Fortaleza de 2024, com 33 pontos, que ainda pode ser colocado mais 3 pontos, que vai depender do Internacional, né? Fortaleza chegaria ali, ó, deixa eu até botar o 2024 aqui para a gente ver junto, 2024. O Fortaleza empatou com o seu primeiro turno e pode ultrapassar o seu primeiro turno de 2021 se vencer o Internacional ou ao menos empatar. Então, o Fortaleza faz o repete o seu turno com um jogo a menos e é o melhor turno, é o melhor primeiro turno do Nordeste. Fortaleza 2021 com 33, Fortaleza 2024 com 33, mas que se fizer um ponto a mais, empatar com o Inter ou vencer o Inter, ele bate com o melhor primeiro turno de um time nordestino em pontos corridos, será do Fortaleza. Isso você sabia? Se você não sabia, eu quero que você saiba, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E outro ponto é, quem sabe, será que chegamos aos 40 pontos? Se chegarmos a 40 pontos no segundo turno, seria magnânimo, que é do Fortaleza. Então, lembre-se, o melhor primeiro turno de um nordestino é do Fortaleza, 33 pontos, e o melhor segundo turno de um nordestino é do Fortaleza, de 2022, 40 pontos. Então, tire por aí que o Fortaleza realmente é dominante nessa questão de pontos corridos dentro da região Nordeste. Isso é um fato e ninguém pode falar ao contrário, porque são números, são dados e é o que o clube fez. Olha só, o Fortaleza, uma meta, 31 pontos, fazer um segundo turno com 31 pontos para igualar a campanha de 2019, mas para manter a hegemonia na região de pontos corridos, o Fortaleza, se fizer 37 pontos nesse segundo turno, o Fortaleza passa o Vitória, e aí sim será o primeiro e segundo, assim como foi o primeiro turno, será o primeiro e segundo também de segundo turno. Pode fazer mais pontos? Eu acho que pode fazer mais pontos, mas é um campeonato muito difícil, a gente tem que sempre recorrer jogo a jogo, e o Fortaleza, se quiser manter a postulância do título, se quiser manter ali a briga pela Libertadores e antecipar até essa classificação como um G4, tem que continuar nessa pegada, nessa toada, e tem 3 jogos aí para fazer, só pensar em Campeonato Brasileiro, 3 jogos muito complicados, 3 jogos de adversários imponentes, adversários que estão muito bem no campeonato, de Sul-Americana, de Copa Libertadores, porque olha só, o Fortaleza enfrenta o Corinthians, que é o próximo adversário da Sula, mas é brasileiro, domingo. Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense lá, que passou e vai pegar o Racing, a gente viu lá na Sul-Americana, ele está também nas quartas de final, e o Fortaleza pegará o Botafogo, que hoje é líder, talvez não seja líder nesse dia, mas é um time que passou para as quartas de final da Copa Libertadores. Então, Fortaleza vai pegar 3 times que estão também envolvidos com essa tal Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, e 3 times de grande porte, de 3 times que são de chegadas, que estão chegando nas competições sul-americanas. Ainda tem
o plus aí que é Corinthians e o Atlético estão na Copa do Brasil, olha só. Então, jogos difíceis, jogos complicados, mas são jogos assim que respondem à pergunta se o Fortaleza vai ou não conseguir ficar até o fim ali na briga por esse, talvez, Campeonato Brasileiro de 2024. Então, curiosidades essas, 100% de aproveitamento, o Fortaleza está invicto contra o Corinthians aí em casa há 4 anos, o Fortaleza já fez empatou o seu melhor primeiro turno, o Fortaleza já está fazendo, né, o seu segundo turno em busca de, quem sabe, chegar perto dos 40, ou até se fizer 40, é campeão, viu, gente? Se fizer 40 pontos, bate campeão aí, segundo turno. Então, o Fortaleza está neste nível, está neste patamar, os números não mentem, os números são muito a favores ao Lion do PC, mas a pegada continua. A luta continua, e é por isso que o Fortaleza precisa da gente como torcedor, seja aqui em São Paulo, seja em Minas Gerais, onde o Fortaleza for jogar, o Fortaleza vai precisar da gente gritando, e aí o convite para você ir para o nosso Castelão domingo, parece que vai ter um ótimo público, deve sair uma parcial logo, perto beirando os 40, 43 mil, pelo que a gente está vendo de movimentação de check-in, etc. Porque agora 3 jogos para focar no Campeonato Brasileiro, que eu já falei, 3 times que jogarão as quartas de final, seja da Libertadores ou seja da Sul-Americana, depois volta para a Sul-Americana enfrentar o Corinthians. E aí é um jogão de bola, jogo grande. É tão grande o jogo contra o Corinthians, seja no Brasileiro, seja na Sula, que o Fortaleza sempre tem patrocínios pontuais quando é contra o Corinthians. Já terá um patrocínio pontual no domingo, o ESE Seguros, será um patrocínio pontual para o jogo do Corinthians apenas, e deve a Jolie ou ele mesmo se renovar lá para um jogo da Sul-Americana, porque a visibilidade vai ser gigantesca. Beleza? TV aberta, domingo, mas você vai estar bem informado, sabendo de tudo, por nós aqui do Razão Tricolor, olhando os números do Campeonato Brasileiro. Então é isso. Esperar agora a CBF destrinchar a tabela, que eu preciso disso, a gente precisa disso para a gente saber tudo direitinho, o que a gente tem apenas até o jogo do Botafogo, depois disso a gente não tem mais nada. E ver, acompanhar, torcer muito e buscar que o Fortaleza chegue bem nesses jogos, o Campeonato Brasileiro, nesses 3 próximos jogos, quem sabe assumir a liderança já no domingo agora, e, enfim, chegar aí a um patamar, a botar o 1-1, né, lá na classificação que eu mostrei para vocês aqui, tá bom? Meus amigos, grande abraço, tamo junto, precisando de qualquer coisa, estamos por aqui, e amanhã a gente vem ao vivo com o nosso pré-jogo, aí sim. A gente tem interação com o chat, a gente vai falando, vai trocando ideia, mas você pode trocar ideia, meus amigos, no comentário. Coloca o teu comentário aqui, Danilo, eu sabia disso, não sabia disso, tu esqueceu de falar isso, olha só, o Fortaleza fez isso e tu não lembrou. É sempre contributivo o nosso chat aqui, então você pode nos ajudar também com as suas curiosidades aí, que você notou, que eu não notei, que às vezes eu não falei, mas é isso. Valeu, grande abraço. Só não sai daqui sem deixar o like, sem se inscrever no canal. Só não sai daqui sem fazer isso, porque ajuda demais o nosso conteúdo a propagar, tá bom? Grande abraço, tamo junto. Razão Tricolor. Tchau. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor.